Quando a gente ganhava, o problema é que quando a gente ganhava ele ficava mais insuportável. Quando a gente ganhava ele ficava terrível, cara. Ele gritava, brigava, se desse um passe fraco ele brigava. Depois que a gente jogava, no outro dia do jogo a gente fazia um trabalho de passe. Quem jogou, né, fazer uma regeneração, uma regenerativa, fazia um trabalho de recover e tal. Trabalho de passe, se desse um passe fraco. Que isso? Isso não é passe de jogador, isso não é passe. Era uma preparação muito intensa, que eu lembro muito bem que os trabalhadores, os assistentes dele de vídeo, às vezes com o olho fundo de tanto fazer vídeo, porque era um trabalho exausto, era exaustivo para eles. A gente via que às vezes eles estavam quase dormindo, mas eles estavam lá. Mas que para nós jogadores era excelente. E é um dos fatores que fez o nosso time chegar onde chegou. Eu tenho o melhor elenco da América Latina. Vocês são os melhores. Ele assumia tanto internamente quanto externamente. E não dependia de um jogo, de uma derrota, de uma vitória. Ele não dependia do comentário que se fazia numa mesa redonda em relação ao Willian Arão ou em relação ao Diego Ribas. Ele não dependia daquilo, ele não tinha medo de confrontar aquilo. Então isso era algo que passava muita confiança para nós e dava muito seguimento ao trabalho que ele vinha sendo feito. Se ele acreditava, se ele tinha convicção naquilo, eu respeito o externo, mas vai ser feito da forma como eu acredito. A cobrança que você tem, que te tira muitas vezes daquele conforto. O atleta de alto rendimento, às vezes, ele necessita disso. E o Jorge, ele trouxe isso para dentro do clube. Muitos jogadores grandes, muitos jogadores com história na Europa, alguns jogadores com história no Brasil. E quando o Jorge chega, ele chega de uma forma como se... E eu sentia isso, Rodrigo, sentia. Vocês não sabem nada de futebol, eu vou ensinar para vocês. Eu tinha essa sensação. E no começo a gente, pelo menos da minha parte, eu ficava muito incomodado com isso, mas eu queria provar para ele que eu era bom o suficiente, que eu entendia do jogo. Mas foi um grande aprendizado, um cara que me ensinou muito sobre futebol, sobre principalmente organização defensiva,